qual tem sido a melhor parte da sua vida? É inegável que todos os finais de ano, a maioria das pessoas são levadas a fazer um balanço de suas vidas. Só em meu sentir, só existem 3 ocasiões em que de fato paramos a correria para fazermos uma avaliação, um balanço sobre a nossa existência. O primeiro é quando somos acometidos por uma doença considerada fatal. O médico chega para nós e fala: olha, a sua vida, você tem pouco tempo de vida. Aí parece que a gente para tudo que nós não conseguíamos parar, nós paramos e começamos a fazer uma avaliação. O segundo é quando perdemos alguém que considerávamos essencial em nossa vida. Às vezes um chefe da casa, um provedor, nós perdemos alguém querido e aí então nós vemos que a situação vai ficar difícil, precisamos reprogramar, reavaliar, reajustar. Esse também é um momento, em meu sentir, na minha avaliação, que faz as pessoas pararem. E o terceiro é todos os anos, quando chega no final do ano. Parece que isso é até inconsciente, é instintivo, natural. Acho que motivado pelo fato que sabemos que estamos perdendo o tempo está indo embora. Tínhamos tantos sonhos, mas não aproveitamos a maioria deles como deveríamos aproveitar. Queríamos fazer coisas que nós não conseguimos fazer. E aí nesse momento surge, final do ano, início de um novo ano, as promessas. Nós começamos a fazer promessas para nós mesmos. Algumas já são velhas conhecidas, né? Por exemplo, ler mais a Bíblia. Quando chega nessa época do ano, puxa vida, eu não li a Bíblia, li pouco a Bíblia. Ó Senhor, vou fazer um voto com o Senhor, porque eu estou me sentindo culpado e eu vou ler mais a Bíblia. Outra pessoa também, outra promessa é: vou orar mais, não orei quase nada. Outra, participar mais das atividades da igreja. Outras, saindo aqui do foco eclesiástico: eu quero viajar mais, eu não viajei quase nada. Outro: eu quero fazer atividades físicas regularmente. Essa eu confesso a você que eu faço todo começo de ano. Eu vou começar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer ver uma que poucas pessoas fazem? Economizar dinheiro. Eu vou fazer uma promessa, eu quero economizar dinheiro. Ficar menos estressado é outra promessa. Cuidar mais da saúde, essa também é uma promessa séria, que muita gente chega nesse momento: eu preciso cuidar mais da minha saúde. Outros de se alimentar melhor, só come besteira, né? Quem são os hamburgueiros aqui? Levante a mão, os hamburgueiros, levante a mão. Não minta, né? Só come aquele negócio que faz mal, né? Bacon, a gente sempre gosta com bacon, né? Com tanta agitação, acabamos negligenciando as mais importantes, as que têm ou as que são relacionadas com a eternidade. Muita gente não está levando a sério essa questão da eternidade. Quando eu digo mais importantes, é porque Jesus disse, conversando com Pedro lá em Mateus 16, ele foi inquirido. Pedro falou: Senhor, o Senhor está dizendo que vai morrer, não fale isso e tudo mais. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E no decorrer dessa conversa, Jesus disse: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse texto é um texto que bate bem com essa questão da avaliação. Avaliar a nossa vida considerando que seja de fato o mais importante é essencial para nos dar convicção
de que estamos sim vivendo a melhor parte de nossa existência. Porque se nós não fizermos uma avaliação correta do que é comum e o que é perene, se nós não fizermos isso, nós começaremos a dar valor a algumas coisas e outras que são mais importantes nós não daremos. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite só para ouvir algo assim. Será que você tem a sua vida, a melhor parte da sua vida? Qual é a melhor parte da sua vida? E aí, se eu desse o microfone aqui, nós íamos ficar assustados, porque pessoas vão dizer: a melhor parte da minha vida é quando eu estou com a família. Poxa, por mais que isso seja muito profundo, essa não é a melhor parte da sua vida. Porque a família passa. Você começa a família com uma pessoa, você acaba ganhando 4 filhos, depois os filhos vão embora, um dos cônjuges vão embora e você fica sozinho de novo. Então, às vezes a gente considera, por causa de um marketing social, por causa das falas da sociedade, algumas coisas que são importantes. A gente acha que não, a melhor parte da minha vida é quando eu trabalho. Será mesmo? Porque quando eu vejo que a morte chega, quando a morte começa a se aproximar, nós começamos a desconsiderar todas essas coisas como mais importantes. O texto sobre a história da visita de Jesus à casa de Lázaro, Marta e Maria, que é o texto que eu quero trabalhar com você, nos ajudará a responder melhor sobre qual é a melhor parte de nossas vidas que estamos dedicando a maior parte de nosso tempo. O Dr. Lucas, médico, discípulo de Cristo, relatou o seguinte, lá em Lucas capítulo 10, verso 38 a 42. Eu não coloquei o texto ali porque eu quero que você ouça a minha leitura. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é essencial. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A expressão usada por Jesus, que diz Maria escolheu a melhor parte, é simplesmente fantástica. Não só fantástica, como também ela vai nos ajudar a refletir sobre a nossa existência. A ideia central desse texto todo que eu li está em apenas 2 versículos, no 41 e no 42, que diz assim, eu queria que você lesse comigo. Respondeu o Senhor: com muitas coisas. Uau! Uau! Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas quais eram as coisas que Marta estava ocupada? Ela soube que Jesus estava no seu povoado. O texto nos leva a considerar que provavelmente ela não tinha muito relacionamento com Jesus nesse texto aqui, não. E ela convida, talvez através de Lázaro, Lázaro vai lá e chama Jesus e os seus discípulos para virem.
Não era só Jesus, era Jesus e mais 12, tudo com fome. E de repente Jesus se aloja lá, senta e começa a falar. E ele, quando começa a falar, a cavode dele, a glória dele, começa a ser conduzida através das suas palavras e começa a mexer com as pessoas. E o texto indica que Maria foi uma das pessoas que foram tocadas pelas palavras. Ela senta, vê a irmã preocupando com a comida, com a arrumação, com tudo aquilo, começou aquela agitação toda. E Jesus vai e fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Aqui a gente pode tirar uma primeira lição, que há coisas que a gente acha importante que Jesus não acha importante. Há coisas que nós estamos investindo a nossa vida que Jesus está dizendo para você: olha, você está inquieto com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Jesus está dizendo que em meio a todas as nossas preocupações, há uma ou algumas que elas são essenciais, as outras são secundárias. E aí a gente começa a ligar os pontos. Será que de fato o melhor da nossa vida, a melhor parte que estamos vivendo nas coisas que Deus não considera essenciais? Ou estou dedicando aquelas que Deus considera essencial? Nesse pequeno texto aí, nesses 2 versículos, nós podemos aprender 3 lições e aplicá-las em nossa vida. A primeira está no verso 41, diz assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus chama a atenção de Marta por causa de sua preocupação excessiva. E o que mais tem preocupado ao povo não são as coisas eternas. As pessoas estão preocupadas com dinheiro, com saúde, com o futuro. Todos nós estamos preocupados com isso, afinal de contas, temos que viver, temos crianças para alimentar, essas coisas são muito legítimas. Mas será que elas são essenciais? Os especialistas dizem que a preocupação em excesso, e é isso que Jesus está dizendo para Marta, pode causar, por exemplo, a síndrome de burnout, ou a síndrome do esgotamento profissional, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. E esse tal de burnout está aí. Só para você ter uma ideia, 30% dos trabalhadores brasileiros estão acometidos por essa síndrome. Não é à toa que você está vendo aí gente parando no trânsito e por causa de uma vaga estão se matando. Com o que Marta estava preocupada? Essa era a razão da sua preocupação. Quando a gente fica muito preocupado, muito ocupado, como o texto nos mostra que era legítimo, mas Jesus está dizendo: você está dando muita atenção a isso. Isso não é essencial. Talvez Deus está te trazendo aqui hoje para falar isso para você. Talvez a maioria das crises que você está enfrentando no casamento, nos relacionamentos, ou que você está sentindo dentro de você, está nisso aqui. E aí eu trocaria o nome de Marta pelo teu nome. Fulano, fulano, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. A segunda lição está no verso também 41. Ele é praticamente, eu quis desmembrar porque eu não conseguia colocar junto com a primeira parte, que é: todavia
apenas uma é necessária. E aqui eu fiquei assim bastante inquieto na hora que eu estava orando e fazendo essa mensagem. E logo depois que eu compreendi, eu tive uma sensação de paz com esse texto. Porque o que é necessário? O que as nossas preocupações todas têm que dar lugar a essa coisa que só isso seria necessário. Às vezes nós achamos que Deus está exigindo de nós coisas que Ele nunca exigiu. Às vezes nós nos fazemos cobranças que não está na palavra de Deus, Deus não está nos cobrando. Às vezes nós somos muito religiosos, e a religiosidade ela produz hipocrisia. Mas o texto está dizendo que as preocupações de Marta, elas não eram essenciais. Que ele está dizendo, todavia apenas uma é necessária. E aí Deus me levou a um texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Esse texto é maravilhoso, porque Salomão ele vai discursando, vai falando sobre um monte de coisas. Chega no finalzinho do livro, praticamente no final, antes de acabar o livro, o Espírito Santo vai e sopra no coração do escritor, e ele escreve assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Dá para você colocar esse texto aí, não? Por favor, coloque esse texto para mim, porque eu quero que você preste atenção nessa segunda lição. Todavia apenas uma é necessária. As nossas preocupações são legítimas, nós estamos correndo atrás da nossa sobrevivência, do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos. Mas olha o que a palavra de Deus diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, duas coisas: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eu já tinha dito lá no começo da mensagem, o Senhor falando para nós que se nós, no segundo texto que eu li para você, diz: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque na verdade nós já sabemos que a nossa vida tem limite. Ninguém quer pensar nisso. Nós estamos numa época em que as pessoas não querem pensar sobre isso. E eu não quero também que você saia daqui mal, porque eu estou levantando essa questão. Mas mais importante do que os 120 anos, 130 anos, eu quero que você seja um recordista no Guinness sobre quantos anos você vai viver. Eu quero que você viva muitos anos, 150 anos. Uau! Mas acabará, enquanto que a eternidade é eterna. O nome já diz eterno, eternidade. O que você está valorizando? O que a sua vida está tendo mais prazer? Porque quando o Senhor olha lá e diz para Marta: Marta, Marta, você tem se preocupado com muitas coisas, mas uma só é essencial. Ele está dizendo que todos nós temos que voltar a nosso coração, a nossa mente para o que é essencial. E a terceira e última é a mais tocante. Está lá no verso 42. Jesus continua dizendo para Marta: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Puxa vida, a mulher estava lá lavando louça, cortando as coisas para... Imagina o pessoal chegar lá todo na célula, lá na sua casa, umas 20 pessoas lá, e ninguém vai ajudar, ninguém vai cortar nada, ninguém vai fazer nada. Todo mundo quer ficar lá aos pés do professor,
do líder da célula, só bebendo das palavras, né? Parece injusto, mas o Senhor está dizendo de outras coisas. O Senhor não está dizendo que Maria não precisava ajudar Marta. O Senhor não estava obtuso ou, de alguma forma, desconsiderando a lógica. Havia um batalhão para alimentar. Não, ele está dizendo de coisas mais profundas. Por quê? Porque Maria, quando ele chega e ele senta, ele começa a falar, ele começa a pregar, ele começa a usar da sua capacidade profética, e ele começa a falar a palavra do Senhor. Maria então se encontra ali. Não é isso que eu quero. Eu não quero mais comer, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada, eu só quero ouvir o Senhor. Porque na verdade os homens estão enganados sobre a necessidade de suas vidas. As pessoas, elas trabalham, elas investem, elas ganham dinheiro, elas se tornam poderosas, elas se tornam ricas, e elas acabam se frustrando e se envolvendo com drogas, e elas morrem. Os índices de suicídios, eles não estão nos Países Baixos, nos países mais pobres da África, por exemplo. O nível de suicídio estão nos países ricos, naqueles países onde as pessoas podem tudo, onde eles compram o que eles quiserem. Não, a felicidade não está no poder do dinheiro. A felicidade não está no poder de você adquirir as coisas. Não, a felicidade está em você estar aos pés de Jesus, recebendo a palavra da eternidade. Porque na verdade o que você vai vestir, o que você vai usar, o que você vai comprar, você só vai usar nos 150 anos, se você viver isso. Porque para quebrar muito a tua onda, a expectativa de vida do brasileiro não é essa não, tá? É 75, 76 anos. Tudo que você valoriza tem curto período de uso. O Senhor, quando Ele começa a falar para Maria, Ele está falando de eternidade, por isso que ela parou ali. A parte melhor foi definida por Jesus. Jesus olha, eu sei que você está preocupado com coisas importantes, eu sei, mas se lançar ao conhecimento da palavra do Senhor é mais importante do que tudo o que você já ouviu, tudo que você já pensou. Não há riqueza maior do que a riqueza eterna. Não há paz maior do que a paz eterna. Não há lugar melhor do que o lugar eterno. A parte melhor foi definida por Jesus. O que Ana, lembra de Ana, mãe de Samuel? O que ela fez quando estava angustiada porque não conseguia ter filho? Ela esteve aos pés do Senhor. Ela buscou os pés do Senhor e o Senhor a consolou. O que Paulo e Silas, lembra quando eles expulsaram aquele demônio daquela moça? Eles foram presos, eles foram surrados, eles levaram a coça, as suas costas estavam sangrando, seu corpo estava doendo, e aí eles estavam completamente abatidos. Mas quando eles foram jogados naquela prisão, com correntes em tudo quanto é lugar, sabe o que eles fizeram? Eles não buscaram os seus direitos romanos, por exemplo, que Paulo tinha. Não, ele buscou os pés do Senhor. Ele buscou a presença do Senhor. O que a igreja fez quando Pedro foi preso? E o governador disse: amanhã nós vamos matá-lo. A igreja estava em oração, a igreja não estava correndo, discutindo e brigando por que Pedro foi se expor dessa maneira ou daquela maneira. Não!
a igreja estava aos pés do Senhor. Quando você enfrenta os desafios, correr atrás dos seus sonhos e planejar o seu futuro, lembre-se que a parte melhor é você estar aos pés do Senhor. Jesus disse isso. É o que diz o final do texto. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta servindo, é o que você vê nesse texto, e Maria adorando. Não é o que você vê nesse texto? É o que eu vejo. É importante notar, e eu já estou concluindo, é importante notar que isso aconteceu antes da experiência da morte e ressurreição de Lázaro. Aquele lá era composto de Lázaro, Marta e Maria. Esse texto que nós estamos lendo, ele é anterior. Lázaro ainda não havia morrido e não havia sido ressuscitado. Isso acontece depois. O texto de João capítulo 11 revelou a doença, a morte e a ressurreição de Lázaro, e mostrou também algumas coisas importantes. Para você compreender o começo, você precisa ir lá no meio. Ou seja, para você conhecer esse encontro primário de Jesus com Marta e Maria, Marta servindo, Maria adorando e o Senhor dizendo qual era a melhor parte, você precisa entender o que aconteceu depois. Lázaro adoeceu e o Senhor deixou ele adoecer. Ele sabia, ele foi avisado com antecedência, mas ele demorou mais 2 dias. E quando ele chega lá, Lázaro já havia morrido, e o Senhor começa a fazer algo extraordinário. Esse texto de João mostra coisas importantes. Primeiro, as duas, Maria e Marta e Lázaro, eram amados por Deus. Olha o que diz João capítulo 11, verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, e Lázaro. Essa palavra amava aqui é ágape, agapaus. O ágam significa amor profundo. O Senhor amava com amor profundo Marta, Maria e Lázaro. Ele também te ama. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo, é a mesma palavra, amou o mundo de tal maneira, não havia explicação. Se você acha que ninguém nunca te amou, ou você é mal amado, ou ninguém nunca ligou para você, saiba, Deus te ama, como Ele amou essa família. Ou Ele sabia que essa família ia atravessar por esse problema. Então, quando ele chega em Betânia, o Espírito Santo toca no coração da Marta para convidá-lo para ir para a casa dela, para Deus estabelecer uma amizade, porque o Senhor sabia que depois aquela família sofreria a perda de Lázaro. Outra coisa que o texto lá sobre a morte e ressurreição de Lázaro nos ensina, que as duas acreditavam no poder de Deus. Essa é uma palavra muito importante, porque muitas pessoas acreditam, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas não acreditam no poder dele. Falam de Deus, mas não têm relacionamento com Deus. Essa é uma época assim. Volta e meia eu vejo uma foto de alguém com alguém importante. Eu mesmo já tirei uma foto com uma pessoa muito importante. Aí as pessoas vieram para mim: poxa, você é amigo dele? Que amigo que eu tirei uma foto, cara, nem sei da vida dele, ele nem me conhece. Quando o Cláudio Duarte esteve aqui na nossa igreja, quem lembra dessa, quando ele veio aqui? Eu o trouxe, eu o recebi. Ele era careca e não tinha barba. Depois que ele me viu de barba, é que ele copiou. Sério? Ele falou: pô, sua barba ficou bonita, né? Cláudio Duarte.
Conversamos muito, tá? Tirei foto com ele e tudo mais. Quando foi recente, ele veio aqui, não veio? Eu fui falar com ele e nem me deu bola. Sabe por quê? Porque a gente tem a falsa ideia que as pessoas famosas. Eu me lembro que às vezes, uma vez eu fui em Recife e o Luciano do Vale estava no shopping. E eu, na maior cara de pau, fui e dei um tapa. Um tapa não, né? Coloquei: oi, Luciano. Ele olhou para mim. A mesma coisa acontece com Deus. Muitas pessoas dizem que conhecem Deus. Não conhece. Você tira foto com Deus. Você fala para as pessoas que você conhece Deus. Deus, Ele está aí para você sim, porque Ele entregou o Filho dEle para morrer na cruz no seu lugar. Mas você não tem intimidade com Ele. Mas Marta e Maria acreditavam no poder. Olha o que diz João 11, 20 e 22. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Agora inverteu. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha bem o impacto daquele primeiro encontro na casa. O impacto de Marta estar lavando a louça, fazendo a comida, e Maria aos pés dele. Diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Mas não era só Marta que lavava a louça, que acreditava no poder, não. Olha, Maria também. Essa até a gente esperava mesmo que fosse, né? Porque enquanto Marta trabalhava, ela ficava ali aos pés de Jesus, né? Lá em João capítulo 11, 32 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas duas acreditavam no poder de Deus. A pergunta é: eu sei que você crê em Deus, mas você crê no poder de Deus? Você crê que Deus pode fazer algo poderoso na sua vida? Porque se Ele não fizer, a sua esposa não vai poder fazer, o seu esposo não vai poder fazer, seu patrão não vai poder fazer, o seu médico não vai poder fazer. Elas acreditavam em Jesus e no poder dele. Aí depois da ressurreição, né, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. A comunhão desta família estava ainda mais intacta e mais profunda, porque tem um terceiro episódio. Quando você vai ver lá em João 12, você vai ver, 6 dias antes da Páscoa. É só aqui, vem aqui comigo, Jesus entrou na casa em Betânia. Eles não se conheciam muito bem. Aconteceu aquele episódio. Depois aconteceu a questão de Lázaro e tudo mais. Depois disso aconteceu esse encontro. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta fazia o quê? Servia. Ela continuou servindo, agora sem reclamar, né? Enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Preste atenção nesta cena. Olha ali, preste atenção. Marta continuava servindo sem reclamar. Maria continuava adorando Jesus. Não importa o que você goste de fazer, você precisa colocar a sua vida a serviço de Jesus. Você precisa tomar uma atitude diferente, porque a eternidade está a um passo. A eternidade pode começar hoje na sua vida, mesmo sem você morrer. Porque na hora em que você entregar a sua vida a Jesus, Ele diz que manda o Espírito Santo selar a sua vida, e a sua vida passa a pertencer a Ele.
Para quem você tem dado a melhor parte da sua vida? Para quem? Se não for da maneira que o Senhor está nos ensinando aqui, que é ter um relacionamento íntimo, profundo com Ele, não um relacionamento religioso. Se não for assim, você está dando a sua melhor parte a você mesmo. E isso tem um limite, tem um prazo. Pastor, tudo que o senhor falou, eu chequei, realmente a melhor parte da minha vida eu não dei para o Senhor. Então não faça promessas a Ele. Tome uma decisão de, a partir de agora, você entregar a sua vida, o melhor da sua vida, o melhor dos seus risos, o melhor da sua família, o melhor da sua empresa, o melhor do seu trabalho, o melhor do seu linguajar, o melhor das suas atitudes, o melhor, tudo na sua vida, porque o melhor que você der, ele vai ser eterno, porque você está se entregando a alguém eterno.